Um bom dia a todos os meus amigos e amigas que semanalmente acompanhem a reflexão sobre algum tema de interesse das pessoas, dos cristãos, normalmente os católicos. Mas quero também me dirigir a minha palavra e a minha reflexão a todos os homens e mulheres de boa vontade. Hoje o tema é uma continuação do vídeo da semana próxima passada, quando eu falava sobre a questão do materialismo como uma insanidade e um descompasso da própria identidade do ser humano, ao frisar ao mesmo tempo a incoerência da conduta de muitas pessoas, ou seja, o desconhecimento do seu próprio ser. Percebam, meus queridos irmãos e irmãs, que quando o foco da atividade humana se fixa seu olhar para a imanência histórica, as consequências na praticidade da existência ipso facto conduz a uma visão míope e trágica do próprio destino da humanidade. Portanto, é necessário sempre novamente se questionar qual o lugar em que homens e mulheres de hoje estão se colocando no cosmos. Pois os mesmos, em nível não apenas local, mas também mundial, parece que o mundo odierno vem nos retratando que há muito mais retrocessos em termos de humanidade, apesar de uma tecnologia e um desenvolvimento de ponta, do que um aumento do senso de justiça e respeito pela dignidade humana. Em outros termos, retrata um imaginário de uma civilização decadente, obscurecida pela lógica do ter e pelo orgulho de que sabe tudo através do conhecimento científico. Por outro lado, a política socioeconômica, nós devemos perguntar assim: tanto a política socioeconômica como as religiões, em que elas estão acrescentando ao tecido social para conduzir o mesmo para uma vida de sentido? Para ajudar a uma reflexão crítica sobre esse engessamento desse materialismo crasso na cultura contemporânea, escolhi outro pensador do século XX. Aliás, que pouco ou quase nada se aborda nos centros de estudos acadêmicos de nossas universidades. Chama-se Erich Feiglin. Esse foi um dos pensadores mais originais do século XX, filósofo e político de incomparável erudição, principalmente quando trata da filosofia política, da história e da filosofia da consciência. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, que o Papa Francisco tem chamado a atenção de duas grandes ideologias ou heresias que têm penetrado profundamente no imaginário da cultura de hoje, mas e sobretudo também no pensamento cristão da contemporaneidade. Aliás, diga-se de passagem, consequência proveniente de séculos passados, mas que novamente e através da vertente ideológica iluminista
emergiu com força e se petrificou no imaginário do atual pensamento, também na teologia. E são eles, o gnosticismo e o pelagianismo. Erich Voegelin foi um crítico mordaz do gnosticismo e do neopelagianismo, em suas diversas formas, inclusive das concepções políticas e dos movimentos revolucionários. Alemão naturalizado americano, ele influenciou muito a filosofia, a ciência política e também a teologia. Graduado também em Direito pela Universidade de Viena, e ali doutorou-se em Ciência Política, orientado por Ottmar Spahn e Hans Kelsen. Esse último, aliás, por sua vez, foi um dos mais notários juristas da história recente. Autor da Constituição Austríaca de 1920 e o principal nome do positivismo, do qual Erich Voegelin se tornara um feroz opositor. Cabe destacar também a sua amizade com Friedrich Hayek, aliás, que foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Além desses, teve uma ligação de amizade com Alfred Schitz, um dos maiores filósofos das ciências sociais do século passado. Também fundou o Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Munique, na Alemanha, e ocupou a cátedra que pertencera antes a Max Weber. Talvez algum ouvinte nesse instante se pergunte o porquê do destaque para a biografia desses autores. Gente, eu penso que o questionamento é pertinente e é legítimo. No entanto, há um objetivo claro e proposital na subjacência disso. Ou seja, retratar ao leitor, ao ouvinte, uma realidade que, de certa maneira, mostra como a vida e a história não são retilíneas. Que as novas gerações e outros, ressalvando sempre as exceções, líderes da atualidade que vêm assumindo posturas que já num passado, longínquo ou não, têm novamente vindo à tona com essas ideologias e conceitos. Aliás, que já se supunha superados, mas que surpreendentemente estão de volta novamente. Por isso digo assim, pensadores sensatos e atentos da atualidade percebem que no curso da história recente se defrontam com doutrinas ou concepções de mundo e de história que não são estranhas e que praticamente nada acrescentam ao tecido social, embora e sobretudo já circularam num passado nem tão longínquo, cujos resultados não deram os frutos esperados. Hoje, aí estão desenvolvendo situações conflituosas, aliás, já conhecidas, no que diz respeito à formação de um mundo novo e sustentável, sob todos os pontos de vista. Parecem sombras que de tempos em tempos entram no contexto societário e, aliás, com consequências trágicas. Minha gente, a crise de sentido que afeta a atual cultura, com traços de fragmentação do todo, preocupa. Quando eu falava sobre o materialismo, publicado há um tempo atrás, eu citava a visão de Chesterton sobre essa dimensão de reduzir tudo
à transcendência imanente, justamente que é o foco da ideologia materialista. É interessante ver a visão dele quando ele diz assim: é sempre fácil deixar a vida mudar sua cabeça. O difícil é manter a sua própria cabeça. Ora, é exatamente aqui que Erich Feigelin faz sua crítica. Quando ele diz: a nossa era foi-nos ordenado a perder a cabeça. Nós chegamos a uma visão atrófica do ser humano e da ciência, para não falar do mundo e da política, que por sua vez gerou e legitimou uma violência política sem precedentes. Partindo desse pressuposto, Feigelin quer nos mostrar onde está a chave para se compreender a violência política do século XX. E nos diz com todas as palavras que o termo ciência tem sido pervertido pelo materialismo no positivismo. Qual é o argumento em que ele fundamenta essa assertiva? Quando ele conceitua a ideologia positivista. E para ele, a ideologia positivista é a negação sistemática de tudo além de nossos sentidos, algo que não pode ser medido cientificamente. Aliás, já Chesterton havia enfrentado o positivismo, e por esse não permitir enxergar o mundo brilhante do senso comum. Por isso, partindo dessa assertiva, infere-se o seguinte: você não pode medir o amor cientificamente, sem reduzi-lo a reações químicas no cérebro, como não é possível medir cientificamente a devoção familiar, sem reduzi-la a algum tipo da explicação darwiniana, e nem reduzir a importância das ideias, a menos que você as reduza a disparos de sinapses no cérebro. Ora, na verdade, o que fica claro é que há uma desconsideração pelas verdades elementares que são próprias do senso comum. O homem simples. E aquilo que é óbvio, é claro. E nesse aspecto, Aristóteles tem toda a razão quando diz que a ciência começa da existência pré-científica do homem, da sua participação no mundo com seu corpo, alma, intelecto e espírito. Portanto, o objetivo da ciência é explicar a realidade como nós a experimentamos e não diminuí-la pela explicação. Talvez, ressalvando sempre as exceções, muitos dos ditos intelectuais contemporâneos necessitam de um bom exame de consciência, abdicando ou repensando suas pseudo-sabedorias para alinhar o próprio pensamento da pós-modernidade. Aliás, que não deixa de ser uma crassa desvinculação da grande razão criadora universal do bem, e retornar a se colocar no seu verdadeiro lugar. Sempre nesses momentos, eu levo em consideração a expressão de Albert Einstein. Ele diz algo muito interessante: a pouca ciência afasta de Deus. Há muita ciência aproxima de Deus. Ora, minha gente, o construto político socioeconômico da atual cultura está a exigir um novo paradigma em relação às ciências, à política e às organizações institucionais do tecido social.
que nossa vida política deve representar nossa plena humanidade e reconhecer que o homem se encontra aberto para a realidade transcendental, que ele encontra sua verdadeira natureza através da constatação de sua verdadeira relação com Deus. Esta é uma realidade tão humana que vamos encontrar essa forma de expor o pensamento nos pagãos, como Platão, Aristóteles. O grande escritor Vicker, ao comentar tal realidade, ele afirma e se expressa assim: é algo tão maravilhosamente divino que é levado a um ponto dramático no judaísmo e no cristianismo. E segue: a abertura para o divino é fundamental e definitiva para a natureza humana. E, portanto, para a política humana, politicamente e corretamente entendida, ou seja, ironicamente, o próprio ateu comprova essa abertura como fundamental e definitiva, ao afirmar que a mais importante realização do homem é a demonstração científica de que Deus não existe. Ele percebe que a existência ou não existência de Deus é a questão sobre a qual todo o nosso modo de vida deve se basear. A diferença é que ele exclui a experiência de Deus, afirmando e não provando que nada, apenas a matéria existe. E Vicker conclui seu pensamento quando diz: aquele que afirma ser ateu fecha a sua alma ao divino, negando que ele tem uma alma que poderia ser aberta. Agradeço a todos que me acompanharam a reflexão até esse momento, desejando uma boa semana, com a bênção do